Michael Jordan. Quando criança, Michael Jordan sonhava em jogar basquete e ser campeão universitário. Mas seu sonho não terminava por aí. Michael queria jogar na NBA, num time como os Bulls, e ser campeão. Nascido no Brooklyn, bairro humilde de Nova York, tentou entrar para o time de basquete. Mas o treinador decidiu deixá-lo de fora da equipe, alegando que Jordan era muito baixo. Michael continuou treinando duro, não se deu por vencido. No ano seguinte, 10 centímetros mais alto, conseguiu sua vaga. Em 1984, Michael tomou a decisão de participar do draft daquele ano para ingressar na NBA. A partir daí, a história nunca mais seria a mesma. Jordan havia sido escolhido como o mais novo jogador do Bulls. O início da carreira de Michael Jordan foi um tempo de muitas dificuldades. Embora Jordan se destacasse pelas lindas jogadas aéreas, seu time, o Bulls, não conseguia chegar a lugar algum. O sonho de ser campeão da NBA parecia cada vez mais distante. O astro teve de batalhar muito, mas Jordan já estava cansado de perder. Em 1991, o atleta resolveu mudar as coisas. Tomou a decisão de ser campeão. E as coisas começaram a caminhar até ele se tornar o maior atleta da década e conquistar tudo o que fosse possível no basquete. Hoje, sua carreira coleciona os mais impressionantes números e títulos já alcançados. Eleito o jogador mais valioso da NBA. Recorde de pontuação em uma única partida, 69 pontos. Um dos 50 melhores jogadores da história da NBA. Maior cestinha do Chicago Bulls, com 29.277 pontos. Média de pontos por jogo, que é a maior da história do basquete norte-americano. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo. E falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. Michael Jordan Thomas. Olá a todos, eu quero chamar sua atenção nesta manhã de segunda-feira, o poder que você tem dentro de si. Esse poder chamado decisão muda a sua vida. Você acompanhou essa matéria que falou do Michael Jordan, um homem que errou, que falhou, que teve muitos momentos de decidir o jogo e errou a cesta, mas nunca desistiu, nunca jogou a toalha, nunca abandonou e por isso tem renome. Por isso que o renome dele é um renome positivo. E essa é a verdade, meu amigo e minha amiga. Nessa vida, você vai ser conhecido ou positivamente ou negativamente. E você quer ser conhecido de que maneira? Na nação dos 318, esse congresso que acontece toda segunda-feira no Centro de Ajuda, tem levado homens, mulheres, empresários, trabalhadores, profissionais liberais a construir um nome, a construir uma história, não de fracasso, de sucesso. Aqueles que têm chegado a essa, eu digo, uma faculdade para vencedores, porque temos formados vencedores. As pessoas que têm subido por essa escada, muitas delas têm subido desempregada, endividada, sem perspectiva, sem esperança, mas aquilo que elas recebem, a palavra que elas recebem, a energia que elas absorvem através desse congresso, tem levado elas a mudarem, tem levado eles a transformarem a sua história de vida. A prova disso,
a Maria vai contar para você. A minha vida foi uma vida muito sofrida, uma vida com muitos problemas, especialmente financeiros. Os problemas de saúde eram muitos, os filhos eram doentes, eu também era uma pessoa doente. Tive 3 esgotamentos, tive uma depressão, os problemas de saúde levavam o dinheiro todo. Os vícios, era o tabaco, o álcool e era drogas químicas. Todos esses problemas começaram a arrastar-se. Eu não tinha casa própria, o meu casamento já estava muito mal. Por causa disso, havia as agressões e eu comecei a ficar deprimida. E então eu não via uma saída, não via uma solução. E por causa disso mesmo o casamento estava muito mal. Por causa de tudo isso, eu tentei o suicídio, já não tinha mais autoestima, tinha medo de até sair à rua e não via realmente uma saída. Foi um dia que o meu marido ouviu uma programação num posto de rádio, quando vinha a conduzir, e então eu fui ao centro de ajuda. Fui ver, fui por curiosidade. Aí comecei a participar das reuniões das conquistas financeiras. Logo na primeira vez, eu senti uma motivação, como já não sentia há muito tempo. E ao participar, e cada vez que participava, fui sentindo autoestima, fui perdendo medo, fui sentindo confiança para fazer as coisas. E então, cada vez que eu ia, era mesmo motivada, saía com outra força, deixei de pensar no suicídio. E então as coisas aí começaram a mudar. Comecei a pagar todas as dívidas que tinha, comecei a ver dinheiro. Eu que não tinha férias, comecei a viajar, comecei a ter férias. Um dia, eu que não tinha casa própria, alguém chegou ao pé de mim e ofereceu-me uma casa. Essa casa, portanto, eu posso mostrar, a pessoa deixou-me em testamento tudo o que ela tinha. Eu não esperava que alguém chegasse ao pé de mim e que me entregasse um testamento na mão. Foi muito bom. Hoje sou uma pessoa com autoestima, com confiança e sonhos que eu tinha, que não os conseguia realizar, hoje estou a realizá-los. Foi nas conquistas financeiras que a minha vida tomou um novo rumo. A Maria é só mais uma das vencedoras e dos vencedores, dos milhares que temos, que têm vindo no centro de ajuda. E é isso que tem que acontecer com você, ou você não quer pagar suas dívidas, ou você não quer sair da condição de pagar a renda e ter a sua casa própria. Vai dizer que você não quer ter uma vida de qualidade, de você poder viajar, desfrutar de uma vida que você nunca desfrutou. Talvez você já teve essa vida e perdeu. Você quer ter ela de volta? Vem para a nação. Participa, se una a essas milhares de pessoas que você pode acompanhar, milhares de pessoas. Homens, mulheres de todos os níveis sociais, pessoas que estão aí, e independente de religião, aí tem católico, aí tem espírita, tem várias pessoas aí com um objetivo, sabe qual? Olhe nos meus olhos, de vencer. Vai dizer que você não quer vencer, mas para você vencer, você tem que decidir. Você tem que decidir o quê, ô Ítalo? Primeiro, a sair da onde você está, a sair dessa acomodação, a sair desse desânimo que tem te amarrado dentro da tua casa, impedindo de você fazer o que essas pessoas têm feito, vindo nessa palestra, subir essas escadas, entrar por essas portas e mudarem a sua vida. Eu queria que você acompanhasse esse pequeno trecho de um programa, a nossa produção tirou esse pequeno trecho desse programa, e o diálogo que eles têm, eu queria que você prestasse atenção. Eu queria que a senhora prestasse atenção no diálogo, na conversa deles. Vamos acompanhar.
conversei com a sua equipe, perguntei qual era o objetivo de vocês, o que vocês esperavam conseguir de resultado naquele período. Vocês não sabiam. Depois de 2 horas conversando e discutindo o que vocês iam fazer, vocês ainda não tinham na cabeça, ou no papel, ou em qualquer outro lugar, qual era o objetivo de resultado que vocês queriam atingir. Você não pode atingir uma meta enquanto você não falar com as pessoas. Não podia pôr uma meta inatingível. Para não deixar isso passar, Raul, esse é o erro de grande parte dos empresários, que subordinam o seu sonho, o seu objetivo, a sua visão ao que o mercado é capaz de dar. Os grandes empreendedores que fazem diferença de verdade são capazes de colocar o mercado a serviço da sua visão e não o contrário. Então guarde isso. Essa é a coisa mais importante que tem, o que diferencia um grande visionário, né, o grande empresário do outro, é a visão que ele tem. Um se limita dentro de uma caixa e outros pensam que não tem limites. Não, nós não nos limitamos. Vocês 2 horas parados lá e não estabeleceram uma meta. Eu falei uma vez, desculpa, de $500 milhão, todo mundo achou um absurdo. Não tem que ser absurdo, quanto mais longe eu penso, eu falei 500 mil, coloca 500 mil. A outra vez a gente colocou 200 e fomos a 700, entre aspas. Eu falei, a gente não sabe, pode ser que a gente consiga vender um pneu por $1 milhão. Para conseguir vender um pneu por $1 milhão é preciso tentar. Mas pelo amor de Deus. Você concorda com a frase, quanto mais longe eu penso, mais longe eu vou? Sim, Quanto mais longe eu me enxergo, mais longe eu vou chegar. Você é o que você vê. Se você enxerga longe, você chega longe. Eu sempre na minha vida, quando eu comecei minha carreira, eu peguei algumas referências e olhei para elas e falei, eu preciso ser esses caras um dia. O que diferencia o Bill Gates, o Steve Jobs, o Lee Iacocca, o Jack Welch, dos outros empresários não tão bem-sucedidos? O que esses caras enxergam que a gente não vê? O cara vai mudar o mundo, começa numa garagem na Califórnia e muda o mundo, inventa o PC. Se tivesse sentado aí um Bill Gates, um Steve Jobs, eu falasse, vende um container, ele ia enxergar uma coisa que talvez nenhum de nós, eu incluo nisso, fôssemos capazes de enxergar. É o que a Michelle fez, pensa grande. Pensa em grande daqui até o fim do aprendiz. Realmente ela falou. Não vamos vender 500 mil. Pronto, já é um discurso de derrotado. Não, ninguém falou que não ia vender. Não, mas não adianta pensar em 500 mil, adianta sim. Não, adianta pensar em 10 milhões. Ninguém falou isso na nossa... O que vai custar? Nada. A mesma coisa que não pensar. Ah, mas não chegamos. Mas em vez de 10 milhões conseguimos 600 mil, já imaginou? Quem ganhou? Mas pensamos grande, tentamos, imaginamos, sonhamos e aí realizamos. Esses caras sonharam e realizaram muito mais do que eles mesmos imaginariam, que poderiam um dia realizar. Você prestou atenção nesse diálogo? O que me chamou a atenção no que foi falado foi que custa pensar grande? O que custa você visualizar, se enxergar numa condição melhor? O que custa? Não custa nada. Você colocar metas maiores, grandiosas, como ele mesmo colocou, da maneira que eu me enxergo. Olhe para cá, aqui tem um espelho, só para poder ilustrar. Da maneira que eu me enxergo, é a maneira que eu vou ser. Da forma que eu tenho me enxergar. Se eu me enxergo incapaz, se eu me enxergo que eu não posso, que eu não consigo, isso vai se refletir nas minhas ações, isso vai se refletir no meu trabalho, na minha empresa. Você sabe por quê? Porque é assim que eu tenho me enxergado. Eu tenho que me enxergar que eu posso. Você tem que se enxergar todos os dias e falar para você, você pode. Você pode mudar a sua vida, você pode mudar essa situação. Por que você não começa a fazer isso todo dia pela manhã quando você acorda? Quando você vai para o banheiro, a primeira pessoa que você se vê é você mesmo. Então por que você não fala para você que você é um vencedor? Que você pode mudar essa situação, que você pode mudar a sua história de vida e ser um exemplo para os seus filhos, ser um exemplo para a sociedade, para os seus amigos e conhecidos, de uma pessoa que enfrentou lutas, porque para vencer vai enfrentar lutas, mas que venceu todas as lutas, que superou todos os desafios que a vida trouxe. Que a vida trouxe, porque a vida é feita de desafios. Você concorda comigo? Por isso que essas pessoas que têm vindo na nação,
elas têm se tornado verdadeiros vencedores. O que aconteceu, Ana? É o seguinte, eu estava a lutar na justiça, aliás, eu tenho esse caso na justiça, porque eu tive um acidente de trabalho. E o seguro me dizia para mim, tu foi uma sexta-feira a dizer que eu não ia receber nenhum tostão porque eu já tinha problemas há muitos anos atrás. E eu tive esse acidente, não só tinha o pé fraco, mas há um ano atrás aconteceu-me o acidente. Fiquei com sequelas bastante graves e então eu, pronto, era para ir na segunda-feira à justiça, já tinha tudo marcado. Acontece que não apareceram. Empresa nenhuma, nem seguro, nem nada. Então ficou adiado para quarta-feira. Você já estava contando com a justiça de Deus. Já ia mesmo naquela fé, opa, tens que me pagar, acabou, mas nada. Deus sabe que é isso que vai ter que ser. Mas não disse nada a ela, mas tinha já dentro de mim. Não há limites. Mas e o que aconteceu? Chega lá, entrego ao juiz, o juiz teve a ler então o processo. E disse-me, antes de ler o processo, ele diz, não temas, não fiques triste. Eu não estou triste, senhor. Sentei, ele teve a ler o processo e depois então disse-me que o dinheiro da alimentação eles roubaram-me, não me entregaram. O dinheiro das horas que eu trabalho por turnos também tinham com eles, também não me pagaram. O seguro já me estava a pagar metade do ordenado, que tinha que me dar o ordenado todo. E então esse dinheiro vão ter que me entregar, porque é meu, pronto, eles tinham o dinheiro com ele. Eu, portanto, às segundas-feiras eu fazia o voto sempre. E sempre naquela fé que havia de terminar. Então o juiz disse, a indemnização vai ser paga 3.600 euros, fora o dinheiro que eles já tinham guardado com eles que não me tinham pago. Não sei quando é que vou receber, mas assim... Já está determinado, já não tem volta atrás. Tem volta atrás. Parabéns então, graças a Deus já está. E o nome da senhora? Berenice. O que aconteceu, senhora Berenice? Aconteceram coisas maravilhosas. Eu entrei aqui pela primeira vez para fazer uma visita. Ok. E peguei essa cartela. A da reconstrução. Eu entrei aqui com a minha irmã e olhei para ela, uma situação financeira detonada. Não tinha mais condição. 3 rendas para pagar, tinha que entregar o apartamento. E só dívida, e eu sozinha não dava conta, e nem tinha o dinheiro, eu tinha 100 euros no meu bolso. Ou seja, ruínas. Põe ruína nisso. E peguei a cartela e fui para casa. Resumindo, paguei as 3 rendas sozinha, já nesses dias. Trabalhei tanto, paguei as 3 rendas sozinha, paguei os outros 300 euros que eu tinha que pagar. O CEF, que tinha que me chamar em novembro, já me chamou para eu ir dia 26. E eu tô assim, numa fé tão grande que eu não vim aqui para ser uma derrotada. Tá ligado, parabéns, vai nessa força. Seu Armando, o que essa reunião das conquistas financeiras representa e no que lhe tem ajudado essa reunião? Sim, o que eu tenho aprendido nas reuniões das conquistas financeiras às segundas-feiras, aqui no Centro de Ajuda, pronto, tem me ajudado que antes, por exemplo, eu tinha medo de trabalhar por conta, eu trabalhava empregado. E participando das reuniões, pronto, eu vim, aprendi coisas, ideias e tem me ajudado. E através dessas ideias que eu tive aqui, hoje eu já trabalho por conta, tenho um café e graças a Deus tenho prosperado e está tudo a correr bem. Em meio à crise, em meio a muitas pessoas fechando as portas, o senhor afirma que a reunião das conquistas serve para a pessoa subir, para a pessoa se levantar. Aconteceu com o senhor, tem acontecido, o senhor tem enfrentado lutas, mas nessa reunião o senhor tem tido forças e aprendido a superar. Ah, sim. Sempre há lutas. Eu tenho tido lutas também, mas quando eu venho aqui à reunião e participo, eu saio daqui renovado, saio com novas forças. Por quê? Porque a gente vê novas ideias. Então a gente sai daqui forte, sai daqui, olha, para a luta mesmo. Porque dificuldades vem, mas a gente vai ultrapassar todas as barreiras. A gente sabe que sai daqui fortalecido. Qual seria então, senhor Armando, o conselho do senhor para essa pessoa que agora está a assistir e está a enfrentar dificuldades, lutas, está até pensando em desistir, pensando que para elas não há mais jeito? Qual seria o seu conselho? Desistir nunca, né, para uma pessoa dessa. O que eu digo para ela, em primeiro lugar, não desistir nunca. E que venha, participe dessa reunião e vai ver a diferença. E ele vai sair daqui com novas ideias e vai, sair daqui fortalecido para que ele continue os seus negócios, o que ele tiver a fazer no trabalho, seja o que for.
mas é muito importante que ele venha e participe. Bom dia. E o teu nome? Silvio. O que aconteceu, Silvio? Ora bem, o meu pai teve um acidente já há cerca de 3, 4 anos, em que foi a perna direita. Nesses 3, 4 anos que ele ficou à espera de uma resposta, eu lá em casa só havia dores, só havia sofrimento. Então, no uso do óleo, desse óleo que veio do templo, eu lembrei-me logo do caso dele, porque eu já não estava a admitir mais. Era gozo, eu via os colegas dele receberem primeiro o que ele devia receber, pelos 34 anos que ele tem naquela empresa, os colegas a telefonar, a gozar. Além das dores que ele sentia. Além das dores no corpo que ele sentia. Eu disse então, vocês não sabem quem é a própria Universal então. Fiz uso do óleo, foi há 2 terças-feiras que saiu a causa na justiça, mais que 20 mil que ele tem em posse dele. Ele depois, mesmo de propósito, foi lá ao tribunal e disse, então, quem é que agora vai se rir? O dinheiro saiu então. Há quanto tempo ele já estava à espera disso daí? Desde 2011. 3 anos já, e a coisa não ia, outros estavam recebendo na frente dele e ele sendo posto de lado. Você fez uso do óleo, já foi, já saiu o dinheiro, já está com ele. Está com ele. Agora... Parabéns. Amém. Vai nessa tua fé. Se é daquelas pessoas que acha que o sucesso só acontece aos outros, é porque não conhece as conquistas financeiras. Uma palestra motivacional gratuita que espalha sucesso por todo o mundo. Milhares de pessoas já foram beneficiadas e você pode ser o próximo. Aprenda a superar obstáculos, a motivar-se e a motivar quem o rodeia. Aprenda sobre negócios ou progresso na carreira profissional. Tudo isto e muito mais, às segundas-feiras, ao longo de todo o dia, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Bom dia, senhora. E o seu nome? Meu nome é Vilma. O que aconteceu, senhora Vilma? Eu tenho buscado, feito as propostas para meu filho, que não conseguia trabalho há muito tempo. Só trabalho temporário, mas com contrato não. Então, todas as vezes que é para conseguir um trabalho, acontece uma coisa. Ou ele adoece, que tem problema de asma, a asma ataca, ou a filha. Dessa vez, eu tive lá no domingo, ungi a casa toda, os documentos dele com o óleo, e determinei que ele ia conseguir o contrato. Então, numa firma onde ele supostamente seria contratado, daqui um mês, na segunda-feira, o diabo levantou contra ele, ficou nervoso com a unção do domingo, e essa menina foi para o hospital de manhã, ele não pôde ir trabalhar de manhã, e ele estava sendo observado, que ele é novato, né? E o diabo fez tudo para atrapalhar. Ele desentendeu com a esposa e foi aquele reboliço, mas eu fiquei firme na segunda-feira o tempo todo. E na parte da tarde ele foi trabalhar. Na terça-feira o patrão chega e fala assim, olha, traz seus documentos, você vai ser contratado. E já foi contratado. A senhora usou sua fé, ainda que o mal tentou, mas não pôde mais do que aquilo que já estava lá. Ele tentou com força, com muita força. Mas maior foi a força de Deus ali. Parabéns então, tá? Deus abençoe, muito obrigado. Antes de entrar no centro de ajuda, tinha muitas dívidas, de cartões de crédito, e acumulando e não conseguia pagar. Eu sentia-me muito mal, sentia-me nervoso. A pessoa dizia-me alguma coisa, eu ficava logo em estado de choque e queria bater, e queria tudo. Parecia que o mundo tinha acabado dali. O meu pior momento foi quando eles me ligaram a dizer que ia mandar um homem lá à casa, que era para tirar umas coisas de casa para pagar a dívida que tinha. Senti-me desesperado. Pronto. Conheci o centro de ajuda por uma amiga minha. No meu interior estou calmo, porque já consegui pagar as dívidas todas. Agora tenho uma empresa de construção civil, onde tenho 4 trabalhadores a trabalhar para mim. Recentemente abri agora um café pastelaria. Hoje eu sou feliz. Qual é o seu nome? Ana Oliveira. Ana Oliveira, o que aconteceu na vida da senhora depois que você começou a participar das conquistas financeiras? Tudo. Eu cheguei à igreja sem um tostão para comer. Eu não sabia o meu nome,
não tinha praticamente o meu bilhete de identidade, não existia, porque eu fui trocada com várias pessoas. Entretanto, comecei a fazer as correntes da vida financeira, a ensinar-me como agir, como devia fazer, então eu fui conquistando. O que é que eu fui conquistando? Fui conquistando espaço dentro do meu trabalho escolar, porque tudo onde eu tocava corria mal. Depois comecei por ir conquistando, conquistei um terreno, neste momento conquistei a minha loja. Está a aumentar todo tipo de trabalho, além de ser uma loja, como já tinha dito, de pedicure, manicure, de massagem. Neste momento eu tenho espaço também para fazer um ginásio. E estou à espera que as minhas máquinas cheguem na próxima semana para que isso possa acontecer. Quer dizer, a senhora chegou num congresso financeiro falida, literalmente sem nada. Tudo isso que a senhora conquistou, eu queria que a senhora, em poucas palavras, nos dissesse o que a senhora fez para conquistar tudo isso? Primeiro, segui a orientação que me foi dada. Segundo, participei nas campanhas de Israel, sempre, porque isso eu não deixo, e eu coloquei a minha vida no altar. E sempre que eu posso, sou eu e Deus. E Deus me dá aquilo que é necessário. Qual é o conselho que você tem a dar a essa pessoa que de repente se encontra frustrada, desempregada, literalmente falida? Qual é o conselho? O conselho é assim: venham ao centro de ajuda, aprendam, sigam o que o pastor ensina, porque é extremamente importante a nossa orientação. E assim, no momento certo, na hora certa, e agindo com fé e agindo nas fogueiras santas, nós temos tudo, porque é a nossa comunhão, nós e Deus. Deus e nós, isso é que é importante. Está aí mais uma pessoa que foi realizada através das palestras motivacionais, que acontece todas as segundas-feiras, pelas 20 horas, às 15, como também às 10 e às 8, na Rua da Sota, número 20, bem próximo ao Largo da Portagem. Você que tem se visto desesperada, desesperado, essas pessoas que você tem acompanhado através dos depoimentos, elas um dia se viram como você está se vendo agora, sem futuro, com medo, dividida. O que eu faço da minha vida? Faça o que essas milhares de pessoas, essas pessoas que você acompanhou o depoimento delas fizeram. Elas não esperaram mais. Elas não deixaram mais o tempo passar. Elas reagiram, e é o que você tem que fazer. Se você tem acesso a pegar o seu telefone, faça aí agora. Nós temos a linha de apoio Amigo 24 horas, 21836-8008. Essa linha de apoio que tem ajudado milhares de pessoas que se encontram desesperados. Não tome nenhuma atitude precipitada. Não cometa nenhuma loucura. Nós estamos aqui para dizer para você que você pode mudar a sua situação. Vamos acompanhar mais resultados, porque esses resultados provam que o poder que está dentro de você pode mudar a sua vida. Agora ele tem que ser despertado. E aqui dentro, na Nação dos 318, segunda-feira, o dia inteiro, você que mora aqui no norte do país, você vai poder estar aqui no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz, 485. O dia inteiro estaremos com as portas abertas recebendo você que quer decidir sua vida, que precisa de uma resposta, porque essas pessoas, elas tiveram uma resposta. O meu nome é Fátima Sequeira, sou de Lisboa e encontro-me neste momento no meu espaço, num cabeleireiro. Antes eu também tive um cabeleireiro e, como não deu bom resultado, acabei por ficar na falência, na miséria, com dívidas de cerca de 100 mil euros. Eu era jovem, estava no auge da minha carreira, tinha sucesso com as minhas clientes e daí nós termos feito essa sociedade, que durou apenas cerca de 6 meses, mas o suficiente para destruir toda a minha vida. Com isso, acabou por trazer problemas no meu relacionamento, no meu casamento. Começou a haver discussões maiores, de tal maneira que nós chegámos ao ponto de nos odiar. Nós só estávamos juntos porque tínhamos um filho em comum que estava a sofrer e a passar por uma situação que realmente ele não tinha feito nada para isso. Era muito triste para nós ver o nosso filho que tinha tido tudo chegar ao ponto de não poder ter nada, de nós pensarmos muitas vezes
o que é que íamos fazer, chegarmos a não fazer uma refeição porque tínhamos que dar a refeição para o nosso filho, e isso foi o auge do nosso sofrimento. Ouvi falar nas reuniões, nas conquistas financeiras, e eu aproveitei essa oportunidade porque já tinha batido em muita porta e não tinha visto resultado para resolver o meu problema. E aí, então sim, eu aprendi a acreditar em mim, coisa que eu não fazia, aprendi a acreditar de que era capaz, que poderia dar a volta por cima, aprendi que nós podemos tudo, desde que nós acreditemos. E então coloquei em prática e a minha vida começou a transformar-se, a mudar-se. Comecei a pagar as minhas dívidas, comecei a negociar e comecei do zero. Comecei do zero como? Fechei tudo o que tinha, comecei a trabalhar para outras pessoas e sempre com sucesso. Com o pouco que eu ganhava trabalhando para outros, voltei a sonhar. Então abri o meu primeiro espaço. Era um espaço muito pequeno, mas era o começo de uma nova etapa na minha vida. Passado 8 meses, esse espaço tornou-se muito pequeno. Então, eu despertei e procurei um espaço maior. Lutei, pus em prática tudo aquilo que eu aprendia, daquilo que eu ouvia, e então abri este espaço atual, que era um sítio conceituado, um sítio muito bom. Hoje não é o mesmo tamanho que eu tinha, e isto é um projeto, e tenho outros projetos que eu quero concretizar e vou concretizar. Hoje a minha vida está completamente transformada. Hoje o meu casamento tem 33 anos de casada, somos felizes, somos unidos. Hoje tenho sucesso. Tudo isso porque realmente colocamos em prática, temos sonhos, temos projetos, temos ambições e temos a certeza que vamos concretizar. Hoje eu continuo a frequentar as conquistas financeiras todas as segundas-feiras porque eu quero mais, eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero pôr em prática, porque eu tenho sonhos, tenho projetos, tenho conquistas que eu quero alcançar e somente à segunda-feira eu posso aprender aquilo que eu tenho para realizar. E faço um convite a quem nunca ouviu ou nunca entrou nas conquistas financeiras que dê um passo, que vá. Porque é assim, eu sei exatamente o que é estar endividado, o que é passar fome, o que é ser envergonhada, humilhada, pensar que não havia solução para os nossos problemas, e nós conseguimos superar isso através das conquistas financeiras. E para essa pessoa que está a passar por uma situação igual, que pensa que não tem solução, eu aconselho, eu convido, porque eu tenho a certeza que aquilo que aconteceu comigo pode acontecer com essa pessoa e pode superar essa vida e escrever uma nova vida. Desemprego, um rombo no orçamento familiar, tira o ânimo, a alegria e cria discussões entre quem se ama. Será possível ultrapassar o fracasso profissional? No Centro de Ajuda, ajudamo-lo a transformar a crise em oportunidades. Todas as segundas-feiras, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Qual que é o nome da senhora? Maria José. E a senhora, Maria José? Também já teve experiências na campanha, né? Mas recentemente a senhora também teve uma... Também, foi rápido. Foi rápido também? Foi pedir e receber. Então, primeiro conte o que a senhora fez para Deus, para que Ele tenha feito isso na vida da senhora. Eu tinha uma loja muito pequena, quando cheguei à igreja era para fechar, muito pequenina mesmo. Com dívidas, a dever aos fornecedores, um caos. Eu não aceitava aquilo, porque se eu era fiel, dizimista, era fiel nos meus votos, nas minhas ofertas, eu não aceitava. Se isto funcionava, então tinha que funcionar comigo. E nunca tinha entrado numa fogueira santa a sério. E Deus como tinha que ser esta. Portanto, viu a minha sinceridade, viu a minha entrega, e o facto é que aconteceu logo. Porque eu fui sincera no que estava a fazer. E que dessa vez estava fazendo algo que realmente estava doendo. E que fazia a senhora ficar na dependência de Deus. Completamente. Aliás, eu todos os dias estou na dependência de Deus. Qual foi o resultado desse sacrifício? Foi uma loja 3 vezes maior que a que eu tinha. Consegui pagar aos fornecedores. Foram os primeiros a incentivar-me para ir para a grande, que me ajudavam no início, porque a loja é 3 vezes maior. Num ponto fantástico. As pessoas perguntam, como é que tu conseguiste? Não consigo explicar. Tive 48 horas sem dormir para abrir a loja. Desde sexta-feira que eu não dormia até domingo à noite. Vim à reunião das 7h30, porque eu tinha que vir agradecer, porque eu ia abrir nesse dia a inauguração, que o pastor fez o favor de lá ir ungir.
E eu disse, se fosse outra pessoa não vinha, porque eu estava super cansada. Eu disse, não, eu não posso falhar. E vim às 7h30 da manhã, fui acabar o resto para inaugurar a loja à tarde. E como é que está a loja? Um sucesso. Não podia ser melhor. Eu, num mês, fiz 3 meses da loja antiga. Ouviu o que ela falou? Ela vai repetir. Num mês, fiz 3 meses da loja antiga. Eu estou a fazer... Isso porque está a começar a loja. Tem um mês e meio, abri no dia 29 de setembro. É aquela dali, né? Como é o nome? A casinha? A casinha. Então, tá aí? Tem mais imagens? Que bom. Também é algo que a senhora sempre... É o meu mundo. Identifico-me com aquilo que faço e gosto e as coisas rolam. E as pessoas que entram fazem comentários? Comentários, que a loja que está lindíssima, como é que eu consegui, os pequenos pormenores, não me perguntei nada porque foi o meu sócio que me dirigiu. O meu sócio é Deus. Meus parabéns. Deus abençoe. Muito obrigado. O senhor está no centro de ajuda há quanto tempo? Vai fazer 2 anos. 2 anos. Quem era o seu José há 2 anos atrás? Isto é sim, pastor. Eu era uma pessoa que tinha a vida estável, pronto, tinha até bem estável a vida. De um momento para o outro, assim, no espaço de meio ano, tudo que eu tinha, perdi completamente, tudo. O que é que o senhor perdeu? Perdi 2 apartamentos, uma moradia, tinha 2 empresas perdidas, perdi a carrinha também da empresa. E até eu ainda ia tendo muita força para lutar. Por fim, foi quando eu fiquei sem chão, foi da minha família. Foi quando foi uns para cada lado. E foi desde aí que eu comecei a deixar de ter força. E pronto, depois comecei-me a sentir só. E eu, para preencher essa tristeza, eu ia para a noite. Mas ia para a noite, não era para apanhar bebedeiras, para preencher aquele vazio que eu sentia. Só que eu, enquanto estava ali na noite, não é? Mas depois de eu sair daquela porta para fora, aquele vazio voltava outra vez. E depois de entrar dentro daquele quartinho que o senhor viu, ali era quando eu caía na real, na maneira que eu estava, da tristeza, da angústia. Vinha tudo depois à cabeça. Vinha momentos de eu querer sair da vida, desaparecer da vida. Se matar. Isso. Foi quando, uma altura, eram para aí 2 ou 3 horas da manhã, talvez, acendi a televisão e passou na televisão uns testemunhos. Eu pus-me atento e eu disse, eu acredito nisto que está aqui a passar. Eu disse, se Deus transforma estas pessoas, porque é que não há de mudar a minha vida? Foi quando apareceu aquele número, eu liguei. Foi quando eu vim à igreja. E pronto, e quando eu vim à igreja, passado um mês, foi quando veio esta situação da campanha. A primeira campanha. E eu, pronto, comecei a botar sentido a essas coisas todas e lancei-me nessa fogueira santa. Qual foi o resultado dessa campanha? O que é que mudou no senhor nessa campanha? Uma das coisas que me retirou foi aquela tristeza, aquela angústia, aquele choro que andava comigo. E eu, depois de deixar os operários a trabalhar, eu isolava-me, só chorava. E não era de mim, não é? Que eu era uma pessoa. E então uma das coisas que eu comecei a sentir foi o choro, desapareceu-me, o dormir, é das coisas melhores que eu hoje tenho, o dormir. E depois as coisas foram mudando, só que o interior em si mudou. Por exemplo, até os próprios empregados perguntavam-me o que é que eu tinha que estava completamente mudado. Até os próprios... Tenho clientes que ainda hoje me perguntam qual é o calmante que eu tomo. Quer dizer, então, a primeira fogueira santa foi para o senhor se libertar daquela depressão, daqueles vícios, de quem o senhor era, né? Qual foi a sua última experiência na campanha de Israel? Foi esta última fogueira santa que o senhor já cá estava na igreja. E nunca mais me esquece que quando o senhor começou a falar na fogueira santa, eu estava revoltado com a vida financeira. Uma revolta medonha com a vida financeira. Foi quando eu disse, ou é ou não é? E então eu sacrifiquei. E eu disse, eu vou fazer um sacrifício, mas eu quero ver a minha vida. Eu pedi 2 coisas, para a minha vida financeira, e foi quando me virei para Deus e disse, isto não é uma empresa para eu dormir, isto é uma empresa para trabalho. E quero ter um conforto, quero ter uma casa. Me lancei completamente. Desse dia que o senhor colocou o sacrifício no altar para cá, o que é que aconteceu como resposta desse sacrifício? Desse sacrifício, pronto, paguei uma dívida de 18 mil euros, perto disso. 18 mil euros de dívida. Perto disso. E claro, mais algumas coisas que ainda tinha para trás, não é? Que não estava nesse pacote, não é? E Deus abençoou-me com o que ele pedi, que era uma casa. Então, vamos ver a casa. A gente foi lá ungir sexta-feira. Na quinta? Não, na sexta. Na sexta. Vamos lá, coloca aí. É um apartamento nesse prédio?
não é isso? Está lá o seu José, feliz da vida. Essa é a sala. É a sala, seu José? Sim. Tem mais fotos? Está aí. Aquele quartinho lá, aquele quartinho está a fazer falta para eu arrumar as minhas máquinas. As máquinas da empresa. Isso. Então vamos ver a foto da empresa. Está aí. É o escritório, né? Atrás das minhas costas só tinha aquelas duas fileiras, atrás das minhas costas, só de pasta. Só de pasta. Sim. Depois, desde que eu fiz a minha campanha, cresceu de clientes. Eu era a empresa, antes de eu fazer esta campanha, eu estava a faturar uma média de 5, 6 mil euros, agora está na roda dos 15 a 6 mil euros mês. E os clientes aumentou, dobrou, triplicou? Dobrou. Isto é sim, a faturação dobrou, a clientela também. E o senhor disse que não só dobrou, mas melhorou a qualidade dos clientes. Que antes eram poucos clientes e clientes que rendiam pouco. Isto é sim, tanto é que tanto dobrou os clientes que eu entreguei em maio, se não estou em erro, entreguei, não sei se foram 8 ou 10 clientes, que eram aqueles clientes que pagavam pouco e davam mais dor de cabeça para eu a receber. Mas parabéns. Deus abençoe. É para quem quer uma decisão. Essas pessoas, elas quiseram uma decisão na vida delas. Elas não aceitaram mais se enxergar falidas, se enxergar pobres, se enxergar desempregadas, endividadas. Elas tomaram a decisão, não, eu vou me ver como eu quero. E hoje elas estão se vendo como elas querem, como pessoas de sucesso. O que nós temos ensinado dentro do centro de ajuda é você receber essa energia, esse poder que está dentro de você, que tem que ser despertado. E as pessoas que têm tomado a decisão de sacrificar para Deus, o Eterno tem trazido a resposta que você não conseguiu por meio de advogados, por meio de juízes, por meio do gerente do banco, por meio de amigos, familiares. Aqueles que têm recorrido ao Criador estão conseguindo mudar a sua história de vida. Hoje, aqui no norte do país, eu convido você a estar conosco. Às 8 horas da noite, na Nação dos 318, como também durante o dia. Às 18 horas, 3 da tarde, meio-dia, 10 horas da manhã, como também às 7h30 da manhã, 6 horários. À sua inteira disposição. E você que queira saber do centro de ajuda mais próximo de si, você pode ligar para a linha de apoio amigo 24 horas 21 836 8008 ou acessar a nossa página na web, que é o centrodeajuda.pt. Como também você que mora em Lisboa, você vai poder ter a mesma oportunidade que as pessoas aqui do norte do país estarão tendo aí na nossa sede internacional da Europa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Amigo, amiga, não deixe essa oportunidade de você decidir sua vida hoje. É hoje. Você vai entrar pelas portas do centro de ajuda dizendo dentro de si, você tem que sair da sua casa dizendo, eu tenho que decidir minha vida, porque do jeito que está eu não posso mais ficar. Tá bom? Um bom dia e até lá.